Dados do Ministério da Saúde apontam que a taxa de suicídio entre homens é de 9,2 para cada 100 mil. O índice é 4 vezes maior do que o registrado entre as mulheres. As pressões sociais, os desafios do novo milênio e a cultura do silêncio como símbolo de masculinidade acabam gerando angústia e afetando a saúde mental de homens de todas as idades. Sem saber como lidar com a situação e sem buscar atendimento profissional, muitos acabam se tornando dependentes químicos. Mas, afinal, como quebrar o tabu da falta de autocuidado masculina? Como ensinar os homens brasileiros a cuidarem da saúde mental? É sobre este assunto que eu converso agora com Rolf Reguer. Ele é psicólogo e também autor do projeto Construindo um Novo Homem. Rolf, obrigado por participar do programa Cidadania. Eu já vou começar te fazendo uma pergunta óbvia, mas que é importante a gente destacar aqui. Por que é importante colocar em pauta o assunto saúde mental do homem? Porque, principalmente, a gente sofre sem saber. A gente sofre por uma série de motivos. A gente, na verdade, é ensinado a não reconhecer nossos sofrimentos. A gente é ensinado a não falar sobre o que a gente sente. É reprimido quando tenta falar, que é aquela frase, né, famosa que eu pensei que já tinha acabado. Quando eu era criança, homem não chora. E realmente a gente não chora. E a gente, sem o choro, a gente não expressa nossas emoções. Sem expressar nossas emoções, a gente não as reconhece, não entende, não sabe o que acontece com a gente. E com isso a gente fica numa vida de ignorância emocional. A gente sabe o resultado do Flamengo de ontem, a gente sabe o resultado, o técnico do Corinthians, a gente sabe quem foi comprado por quem, a gente sabe do político que fez determinada coisa, que não fez, mas de nós mesmos a gente sabe muito pouco. Então, nossa vida é muito voltada para fora e pouco para se reconhecer. E com isso, você falou muito bem no início, né, quando a gente fala de dependência química, esse é o grande problema da saúde mental do homem. Um dos grandes problemas, né, porque a gente fala muito de drogas e quando a gente pensa em drogas, a gente esquece, não inclui álcool que é uma droga. Nicotina. É uma droga, é lícita, isso, mas é uma droga. De ser, né? E você pegou um ponto que é fundamental, que é essa cultura do silêncio. É ela que leva os homens a deixarem de procurar ajuda de psicólogos, psiquiatras? É essa vergonha de colocar para fora as emoções? Mais ou menos. A gente tem essa vergonha, na verdade não é vergonha, é medo de expô-las. E expondo nossas fraquezas, a gente se diminui frente aos outros. É medo de se mostrar falho? Frágil, exatamente. É isso. E eu queria, então, que você falasse, além dessa questão do medo de se mostrar falho, do medo de mostrar emoções, o que é que leva, então, o homem a não buscar cuidar da própria saúde mental? Ajuda de um psicólogo, de um psiquiatra? Por que o homem brasileiro tem tanto medo de buscar apoio? Eu vejo duas coisas muito importantes. Uma é esse medo de enfrentar tudo aquilo que está acumulado desde criança, aquela surra que a gente levou na escola e nunca pôde falar sobre ela, aquele xingamento que a gente ouviu, a qualquer coisa que a gente tenha percebido que não seja, quando a gente não foi chamado para o time de futebol, não foi escolhido primeiro, ou segundo, ou terceiro, foi escolhido o último, né? Então, isso tudo vai acumulando várias vezes e a gente não tem espaço para falar isso. É uma pressão para ser invulnerável? É como se o homem fosse criado para ser um super-homem? Exatamente. E é uma pressão difícil de lidar. Sim, porque não somos. A gente é criado para um tipo de comportamento que a gente não é, que a gente não tem como sustentar isso ao longo da vida. E aí, isso é uma coisa, demonstrar fragilidade para nós é muito difícil e a gente não tem essa cultura de fazer isso. A gente é criado para não fazer isso, inclusive. E a gente aprende, né? O que nos é ensinado, a gente normalmente aprende, principalmente quando vem lá de criança, vem dos nossos pais, né? E outra coisa, e aí está associado muito ao trabalho, que é o seguinte, eu gosto muito também de dados públicos, né? Então,
O INSS tem um dado que ele fornece a cada mês, que é comunicação de acidente do trabalho. Eu peguei esses dados de janeiro até março, que é o que tem, e as mulheres saem mais por depressão, por ansiedade, por exemplo, só para ficar nos dois grandes, né? O homem sai mais, sabe por quê? Fraturas. Com depressão você consegue caminhar até o trabalho, com dificuldade, mas consegue. Com uma ansiedade generalizada, você também consegue ir ao trabalho, mas com a perna quebrada você não consegue. Ou seja, as mulheres têm mais facilidade de falar das emoções, de buscar o amparo, a ajuda de um profissional da saúde mental do que os homens, né? Muito mais, muito mais. E com isso, a gente só tende a assumir-se doente, e, por exemplo, um dos aspectos é sair de licença do trabalho, quando a situação não permite outra coisa. Se você quebrou uma perna, você não tem o que fazer, você não vai conseguir trabalhar, né? No normal, né? Hoje até consegue. Dependendo do trabalho que a pessoa exerce, né? Mas é importante a gente tomar posse desse direito da gente de adoecer, né? A gente pode adoecer, pode ficar doente, pode se afastar um pouco do trabalho. Você falou de uma coisa muito interessante, que é o cuidado na formação dos meninos, né? Para eles terem a possibilidade de demonstrar as emoções, né? Os pais têm que ter essa atenção. Vamos pensar aqui, primeiro o menino, depois o adulto, que o adulto já vem com mais dificuldade. O que é que os pais devem fazer, então, para permitir que esse menino se manifeste emocionalmente para eles inicialmente e depois para a sociedade como um todo? Tem dois grandes grupos de controle do pai com os filhos. Que é o controle comportamental, que é que ele não desce a escada correndo, que você provavelmente vai cair. Isso é um controle que traz uma segurança para a criança. A criança diz, opa, meu pai falou que eu não posso correr, então eu sei que isso não é bom, porque da outra vez eu caí. E outro é o controle psicológico. E é nesse controle psicológico que quando a pessoa diz, quando ele valida o que você está sentindo. Se você chega lá chorando porque a menininha que você estava apaixonado não quer saber de você, seu pai diz, para de chorar, parte para outra. Em vez de dizer, tá, mas como que é essa relação? Por que você gosta dela? O que você viu que te atraiu, né? Ela é engraçada, ela gosta das mesmas brincadeiras que você, o que é? Ensinar o menino a falar sobre as emoções dele. Falar o que sente e não dizer cala a boca, bola para frente, né? Não chora, engole o choro, né? Engole o choro e vai viver, vai continuar vivendo, continuar brincando, sai dessa brincadeira, vai para outra. E isso é muito difícil. E hoje eu percebo que isso tem mudado, mas ainda é muito pouco, né? Essa falta de segurança que as crianças, principalmente os meninos, têm, reflete tudo na sua vida futura, de hoje a todo sempre. Assim, enquanto não quebrar esse ciclo que é extremamente nocivo para nós, isso vai continuar de várias formas. Quando você tem algumas angústias que não são expressadas e colocadas para fora, a gente naturalmente parte para o que tem à sua mão. Por exemplo, desculpa, já pulando lá para o adulto, né, a pessoa que está muito angustiada tem uma ansiedade que não sabe o que é. É comum a gente chegar no consultório e dizer, pô, tem uma angústia, não sei o que é. Porque a gente nunca aprendeu a falar sobre isso. E aí é todo um processo até demorado para essa pessoa aprender a falar dentro do consultório com você. Sim. Existe uma educação mental de nomear essas angústias. Quando você nomeia, fica mais fácil para a pessoa compreender o que está se passando, perceber o quanto que isso impacta em outras esferas da sua própria vida. Se você tem uma relação difícil com a sua família, nomear isso, colocar isso no seu devido lugar, você vai entender um pouco sobre as suas relações no trabalho, sobre suas relações afetivas, sobre suas relações de amizade. Deixa eu te perguntar, aproveitando que a gente já chegou no adulto, existe uma grande pressão, que é muito maior até em cima dos homens, do sucesso profissional e financeiro. Isso acaba sendo um reforço nesse problema todo das pessoas que chegam no seu consultório, por exemplo? Sim.
Hoje eu não atendo mais, né? Mas quando atendia, chegava muito, sim. Porque a gente não pode falhar, Hermes. A gente não pode falhar e a gente não pode ser mediano. Ser mediano é falhar. Então, você precisa ser o melhor da sua... Começa lá na criança, né? Você precisa ser o melhor da sua turma. Você não tirou 10 em tudo? Você precisa ser o melhor na faculdade. Você precisa fazer a melhor faculdade. Não é a que você quer. É a melhor. Aí a gente sabe quais são as que são mais procuradas, porque dão mais dinheiro, dão mais poder, dão mais status social. E isso tudo é muito valorizado. E aí, pode continuar, por favor. Cursos que normalmente a pessoa quer fazer, eu estou falando do meu próprio caso, né? Eu queria fazer psicologia com 17 anos. Eu não fiz, eu fiz com 42. Por quê? Não era um curso para mim. Você recebeu a pressão social e familiar para seguir outra carreira. Isso. E fui vulnerável a essa pressão. Aí eu fiz engenharia. Aí depois eu disse, não, peraí, opa, deixa eu voltar lá. Né? Mas isso é um processo muito difícil de conseguir. Eu demorei 30 anos para isso. 30 anos. Sim, cerca de 30 anos. E como desmistificar esse super-homem que a família e a sociedade tenta criar e que acaba prejudicando emocionalmente homens no país inteiro? Eu entendo que é reconhecendo isso. Reconhecendo que a gente pode ser outras coisas que não aquilo que os outros esperam da gente. Deixar decepcionar umas pessoas. Não quero ser o médico que meu pai quer. Minha família é toda de médico e eu tenho que ser médico. Não, vai ser outra coisa, vai ser o que você quiser. Vai ser cantor, vai buscar sua vida com outra coisa, seja lá o que você quiser. Esse reconhecimento e esse desapego da pressão social que a gente é levado às nossas custas, porque quem adoece somos nós lá na frente. Né? Quem, por conta de uma série de frustrações não faladas, é a gente que bebe mais. O uso abusivo, não estou falando do uso recreativo, estou falando do uso abusivo. Quando a gente pega os dados de atendimento psicossocial, álcool são 7, 8 vezes maior em homens. Afastamento, as mesmas coisas. Mortes relacionadas ao álcool, a mesma coisa. Deixa eu te perguntar, acrescentar um fator novo nessa questão da saúde mental masculina, que são as pressões para o homem se adequar ao novo milênio, não é? Saber lidar com os avanços que são justos, merecidos, que as mulheres, por exemplo, têm. Como o homem está lidando emocionalmente com um novo comportamento que é exigido dele e que é certo que seja exigido dele. Isso está sendo difícil adequar a todas as questões que a gente já vem falando aqui? Eu não sei exatamente do que você está falando. Porque pressões do novo milênio. É muito amplo. Hoje em dia, por exemplo, coisas que eram consideradas normais até 30, 40 anos, determinadas cantadas, determinados comportamentos, eles hoje são considerados até assédio. Né? Sim. E o homem desaprendeu, ou tem que reaprender a flertar, a paquerar uma mulher. Não é? Isso, para as novas gerações, eu acredito que seja mais tranquilo, porque eles já estão sendo criados assim. Mas para homens que já têm, sei lá, seus 30 anos para cima, talvez seja mais desafiador reaprender a se comportar diante da mulher que tem mais autonomia e é justo que tenha. É um elemento que reforce, que dificulta já todas as questões que a gente vem falando aqui? Eu acho que eu não sei exatamente se dificulta ou favorece, mas esse movimento realmente de merecemos respeito das mulheres, não é não. Esse não é não é uma frase de 3 palavras, mas é absolutamente forte. E é inviolável, é o certo mesmo. Não é. Aí a gente precisa diferenciar o que é o mundo que a gente quer, que é que isso seja inviolável, e o mundo real. E hoje ainda não é. Queremos que seja. Né? E quando a gente se reconhece como agressor, como assediador, é um caminho para a gente mudar.
Os dados as informações, os processos da Lei Maria da Penha são todos públicos. Qualquer pessoa pode ir lá e ver o depoimento das mulheres, o que elas falam. E é coisa que a gente escuta normalmente. Né? Só que a gente escuta um colega falando para alguém, às vezes a gente se reconhece falando alguma coisa agressiva, e essa mudança realmente vai tomar tempo. E quando a gente fala de saúde mental, a gente está falando de se reconhecer. Se reconhecer como? Com a saúde mental não boa, se reconhecer como agressor, porque somos educados dessa forma. A gente é educado, né? Eu sou de Pernambuco, quando eu ia para Olinda no Carnaval, não tinha isso de não é não. Ninguém era de ninguém, era o que se dizia na época, exatamente, né? Não tinha. Hoje a gente percebe e algumas pessoas sabem o quanto que isso é agressivo. O quanto isso é agressivo e faz mal para quem recebe esse assédio, essa aproximação não desejada. E a gente precisa se reconhecer, precisa conversar mais sobre isso. E é uma construção coletiva, porque não adianta você saber, eu saber, você não assediar, eu não assediar, mas a criança lá de 10, 11, 12 anos está sendo educada da mesma forma. Está sendo educada de uma forma a não se questionar sobre isso, a não falar sobre o que sente. Enfim, já tive algumas oportunidades de fazer trabalho com adolescentes e, para minha imensa surpresa, o Homem Não Chora continua vivo ainda? Hoje. 2 anos, né? Sim, hoje. Eu tenho certeza que não mudou há 2 anos. É isso, hoje, 2 anos sim. para cá. Sim. Então ainda existe e ainda há uma cultura muito forte de a gente é que manda, a gente faz o que quer. Ou seja, a gente tem que evoluir muito para chegar nesse ponto em que homens estão amadurecidos e respeitam essas mulheres que têm total autonomia e estão amadurecidas também. Nesse sentido, vamos falar um pouquinho do projeto que está aqui no Senado desde 2019, o Construindo um Novo Homem. Explica para a gente como é que funciona, como é que é o Construindo um Novo Homem. Ótimo. Né? Esse Construindo um Novo Homem foi o nome que veio esse ano, né? Antes a gente não tinha nome sequer, mas a gente fazia uma série de iniciativas. Começamos em 2019 com um trabalho com os jovens aprendizes aqui no Senado daquela época, né? Antes da pandemia tinha muitos jovens aprendizes. A gente fez uma oficina que durou 6 semanas. A primeira e a última semana era mais bate-papo, conversar um pouco, um conhecer o outro, dizer que a gente vai respeitar a opinião da outra pessoa, vai ouvir com atenção, vai falar, ficar livre para falar o que quiser. E nas oficinas a gente discute várias coisas. A primeira oficina, e me perdoa se eu errar aqui nas oficinas, a gente trabalhou uma oficina chamada Homem na Caixinha, né, que é um trabalho, eu preciso referenciar isso, é um trabalho do grupo GEMA, da UFPE, que em convênio com o Canadá é a campanha do Laço Branco, que é o Homens pelo Fim da Violência contra a Mulher. Então, a gente... Bate bem com o que a gente estava falando agora, sim, né? Sim, há uns 2 meses, eu participei do capítulo de um livro aqui, das ações de equidade no Senado, e na fala final, a diretora que organizou, uma das organizadoras do livro, a diretora Ilana, falou sobre não faz sentido conversar sobre violência contra a mulher sem envolver o homem, que somos os principais agressores. Sim, existe verdade. Mulher agressora? Existe. Existe mulher assediada? Existe. Mas se a gente falar na média, é o homem que é o agressor, é o homem que é o violento. E aí, voltando, né? Aí a primeira oficina é o Homem na Caixinha, que é isso, como que as pressões sociais são levadas a gente a não pensar fora da caixa. A gente assume determinado comportamento, se torna extremamente rígido e não vê possibilidades de agir diferente. Como, por exemplo, na escolha do curso, como, por exemplo, a menina que me deu um fora, eu posso dizer, não, tá bom, vou aceitar, posso ser feio, qualquer coisa, e vou seguir em frente. E lido com minhas emoções. E lido com isso. E aí, deixa eu terminar, a Caixinhas
o autocuidado, que trata do que a gente falou um pouco no começo, né? Morremos mais, por exemplo, uma coisa que não se fala muito, a gente fala muito do Novembro Azul, do câncer de próstata, e não fala do infarto agudo do miocárdio, que a gente morre 40% mais que mulheres, 44%, dados de 2021. Isso, né, a gente tinha que parar, nós homens, fazer uma conferência brasileira, dizer, gente, vamos parar de morrer de infarto, né? Vamos fazer mais exercício, vamos comer melhor, vamos parar de fumar, parar de beber, reduzir, pelo menos, e repensar sobre isso, né? A terceira oficina trata de assédios, né? Como e é muito interessante porque a gente se coloca tanto uma simulação, um mini teatro, uma encenação, em que a gente se coloca tanto como agressor como agredido. Por quê? É importante a gente se reconhecer como agressor e quando nos colocamos na posição de agredido, a gente entende o que a outra pessoa sente quando a gente não é respeitoso com essa outra pessoa. Seja ela qual for, né? Basicamente mulher, mas é todo o grupo minoritário, né? O grupo LGBT, mulheres, pessoas pretas, etc. E a última oficina, eu confesso que eu esqueci. Mas você volta e me diz daqui a pouquinho a última oficina. Antes da gente retomar, para você falar dela, como é que chegam e como saem as pessoas que participam? A gente normalmente faz uma campanha de divulgação aqui na nossa intranet. E a gente tem contatos, a gente nunca faz isso sozinho, né? Eu sou da área da saúde, eu trabalho na coordenação de saúde, mas a gente tem uma integração com o Comitê de Equidade de Gênero e Raça aqui do Senado e com outros órgãos afins. Por exemplo, nessa oficina que a gente está promovendo, começou a promover na semana passada, tem uma parceria com o Serviço de Gestão de Estágios, porque é esse que tem o contato mais fácil com os estagiários para convidá-los a participar, né? E aí eu lembrei da última oficina, que é uma das mais importantes, que é falando sobre emoções. Como expressar o que a gente sente, né? Dá uma tentativa de falar um pouco. E nas oficinas normalmente sai muita coisa boa, coisa que a pessoa nunca conseguiu falar, nunca conseguiu expressar a sua relação na família, algum conflito que tenha na escola, enfim. E aí até um ensaio de como se pode se expressar e que isso não é nenhum bicho de 7 cabeças, que isso faz bem. Era isso que eu queria pegar, esse feedback. Quando eles saem, então, eles sentem o início de uma mudança? Sim, sim. E algumas coisas que as pessoas realmente nunca tinham falado e quando falam, o alívio que elas sentem, isso é perceptível visualmente. Você olha que ela está aliviada, que ela está com um semblante mais leve, e isso não ajuda só ela, ajuda os outros colegas que percebem isso e que essa pessoa que se expressou não teve nenhum problema, né? Não caiu um pedaço da perna, não teve nada, né? É normal e fez bem para ela. Então isso estimula os outros a se expressarem também e viver a vida mais leve, com menos densidade, com mais leveza e mais tranquilidade para tudo que ele queira fazer. Rolf, antes da gente encerrar, eu queria que você falasse, em especial, para quem está assistindo a gente e está passando por um processo exatamente difícil de saúde mental, seja uma depressão, seja ansiedade, e esteja vivendo essa dificuldade. O que é que você aconselharia essa pessoa a fazer? Converse. Converse com alguém que você confia. Se abra aos poucos que seja, na medida que você consegue. Se for muito sério, procure ajuda profissional, médico, psicólogo, assistente social. A saúde mental é muito ampla, né? E não é de domínio exclusivo de psicólogo e psiquiatra. Qualquer profissional de saúde consegue te dar alguma ajuda que seja. E falar. E se você for uma pessoa que tem a confiança de outra pessoa que vai te contar alguma coisa grave que está passando, escute e ajude ela a procurar ajuda também. Seja de profissional ou você mesmo ajude
né? A gente precisa abrir os nossos ouvidos para esse tipo de conversa, que a gente não, infelizmente, a gente não aprendeu a ter. Hoje eu vejo muitas pessoas, pais e mães que às vezes conversam comigo, sabe, meu filho falou isso, não sei o quê. A regra é ouça e valide esse sentimento que essa pessoa tem, porque o invalidar é prejudicial, o validar é curativo. Rolf, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. E muito obrigado também a você que acompanhou o programa. Para rever e compartilhar esta entrevista, acesse nosso site senado.leg.br/TV ou nosso canal no YouTube. Muito obrigado pela companhia e até o próximo Cidadania.